Oi, decidi fazer a correção aqui no Instagram, que é o modo que eu tô gostando mais de gravar. Pra ser uma coisa bem ao vivo. E depois eu boto no YouTube para meus alunos mandar o link. Pessoal, vou corrigir a atividade do terceiro ano, certo? Atividade sobre resistência elétrica. No grupo, eu vou mandar só direitinho, tem umas questões que tem texto, fica melhor. Aqui eu vou só explicar rapidamente e mostrar as que são mais de cálculo. A primeira questão, deixa eu virar aqui a câmera. A primeira, eu tirar o filtro, que senão não dá pra ver direito. A primeira questão é essa daqui. Qual a relação entre a tensão aplicada, corrente elétrica e resistência elétrica de um resistor? A relação é a primeira lei é dada pela primeira lei de Ohm, onde eu sei que a intensidade de corrente e a resistência são diretamente proporcionais à tensão. E é dada também, ó, para resumir, é dada essa formulazinha. U igual a I vezes R, certo? A segunda é justamente a aplicação dessa lei. Que nós temos aqui. O resistor de um chuveiro elétrico está submetido a uma tensão de 220 volts e uma corrente de 20 amperes. Determine a sua resistência elétrica. Eu vou usar a formulazinha. U igual a I vezes R. U é a tensão, é a voltagem, 220. Por isso que no lugar do U, eu coloco 220. E a corrente elétrica é o I, que é a intensidade de corrente, por isso que é o I. Mas a gente geralmente só fala corrente elétrica. Então, no I é 20. Esse 20 aqui, o R é quem eu estou procurando. Esse 20 está aqui multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 220 dividido por 20, que vai dar 11. Esse símbolozinho é a unidade de resistência, que é ohms. Então, a resistência equivale a 11 ohms, certo? O 3, nós temos os fatores que influem na resistência de um fio. Então, eu vou voltar aqui para eu. Cadê? Não tá filtrando, que eu não sou obrigada a parecer também que nem uma doida. O que vai influenciar na resistência de um fio? Vamos imaginar que resistência é a oposição da passagem das cargas elétricas. Então, tudo que vai influenciar na passagem dessas cargas é o que vai influenciar na resistência. Primeiro, a gente tem o material do que o fio é feito, porque tem materiais que conduzem mais elétron, tem materiais que têm mais dificuldade. Então, material. O segundo fator é a espessura do fio. É tipo quando você vai ligar uma mangueira. Se for uma mangueira fina, vai passar pouca água, mas se for uma mangueira mais espessa, ela vai passar mais água. Então, 2 fatores. E o terceiro fator é o comprimento. Porque, você diga aí, você atravessar uma cidade todinha é mais difícil, né? Porque você só atravessar um quarteirão. Então, material, a espessura do fio e o comprimento do fio. Quanto menor, mais fácil do elétron passar. Então, essas são aí. Como eu falei, no grupo eu vou colocar as fotos para ficar melhor para vocês corrigirem. A questão 4, deixa eu virar aqui de novo. A questão 4, nós temos uma torradeira elétrica tem um resistor de resistência elétrica 11 ohms, quando ligado a uma rede de 110 volts. Qual a corrente estabelecida no resistor? Nós temos o cabelo, vai-se embora. A fórmula, vamos usar a fórmula U igual a I vezes R. U é a voltagem, ou seja, 110 volts. Aqui, 110 volts. O I é quem eu estou procurando e o R é a resistência, que é 11 ohms.
Esse 11 não está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 110 dividido por 11, que dá 10A. Esse A é de amperes, que é a unidade de medida de corrente elétrica. Certo? Então, essa daí é a questão 4. Questão 5, ó, ela é um pouquinho maior a parte da leitura, mas vamos lá. Questão 5. Vem falando aí. A dependência da resistência elétrica de um fio com o comprimento do resistor está presente em um aparelho denominado reostato. Ele é utilizado, por exemplo, para diminuir a luminosidade do quarto, variando-se a intensidade de corrente elétrica na lâmpada, pela mudança do comprimento do reostato, que fica submetido na mesma tensão. A figura a seguir está representado um reostato alimentado por uma bateria, que é essa figura aqui, ó. Aqui seria a bateria, onde vai fornecer energia, aí temos aqui, esse daqui é o reostato, esse símbolo aqui é o símbolo de resistência. Aí temos o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto A. E aqui a lâmpada. Aqui nesse texto de baixo diz, se o contato é feito no ponto B, aqui, todo resistor é utilizado para limitar o valor da corrente elétrica e a lâmpada apresenta mínima luminosidade. Então, quando liga aqui nesse ponto, a lâmpada fica bem fraquinha. Se é feito em A, aqui, a luminosidade será máxima. Na situação em que o contato é feito no ponto C, utiliza-se metade do comprimento do fio e a luminosidade é menor na situação que na situação A. Se o contato é feito em C, o que vai acontecer? A letra A pergunta o que vai acontecer com a resistência elétrica e a letra B com a intensidade de corrente, comparando com a situação B. Vou virar para mim de novo. Mas vamos ver, como eu falei, vou só explicar. O texto bem direitinho vai estar no grupo lá do terceiro ano, que eu tô fazendo a correção da atividade. Eu achei melhor gravar aqui pelo Instagram. E depois eu salvo e mando para eles. Primeiro, o que é que vai acontecer com a resistência? Lembram que eu falei que o que influencia na resistência de um fio, um dos fatores é o comprimento. No caso, o reostato vai utilizar exatamente isso. Gente, como eu tô descabelada. Eu sei que eu sou física, mas não é pra seguir no estereótipo. Mas enfim, vamos relevar isso aqui. Focar bem assim. Como eu ia falando, quando a resistência elétrica do reostato, quando eu diminuo o tamanho, eu estou diminuindo o fator, estou diminuindo o tanto que os elétrons vão ter que passar, a quantidade que os elétrons vão ter que passar. Então, isso vai diminuir a resistência. Por isso que quando eu quero maior luminosidade, aí no caso maior corrente, eu uso o fio todo. Quando eu quero menor luminosidade, a resistência tem que ser mínima. Então, eu não vou usar o reostato. Então, vai fazendo aí esse controle. E a letra B pergunta da intensidade de corrente. Como eu falei, a corrente e a resistência, elas são inversamente proporcionais. O que significa? Quando um aumenta, a outra diminui. Então, se a resistência diminui, a corrente aumenta. A corrente aumentando, vai aumentar a luminosidade da lâmpada. Então, é só isso. Beijo aí para quem me assistiu no Instagram e não entendeu nada do vídeo assim aleatório desse. Uma descabelada. Totalmente. Tchau.